Então, eles tinham uma conversa toda intelectual, falando sobre as riquezas e como eles... Tinha um cara que ele era cientista, eu não vou lembrar o nome dos personagens, me desculpem, mas tinha um deles que era cientista e ele tinha uma conversa com outro personagem super a ver com a ciência e com os estudos de botânica e uns negócios assim, muito intelectual. E os índios não tinham conversas complexas, eles tinham conversas dos sentimentos, eles tinham conversas, eram mais discussões que partiam dos impulsos, eram mais brigas, uma discussão acalorada com... Tem casais, né? Tem um casal no livro, e daí, casal eu digo assim, né? O cara que gosta da mulher e tal. E os índios, eles têm essas discussões, assim, que partem mais do sentimento e menos da razão. E é uma das coisas que mais aparece no livro. Então, os europeus, eles são bem racionais. Quando eles vão falar de sentimento, eles falam de uma forma, assim, enobrecendo o sentimento. Então, aquela coisa mais, assim, do sentimento puro, assim, puxando mais pro lado culto, intelectual mesmo. E a outra faceta dos personagens europeus é que eles são corruptos e ambiciosos. Então, o Franklin Távora, ele reforça bastante que, por um lado, os índios, eles são bárbaros, eles, né, têm esses defeitos, mas os europeus nunca vão conseguir voltar a essa nobreza e nunca vão conseguir deixar de serem corruptos, né, como eles são, porque a civilização e toda essa questão monetária e a parte de economia e toda esse sistema de sociedade que na época só tinha na Europa, o Távora ele define como corrupta, uma sociedade muito ambiciosa, né? E é uma das coisas que a gente percebeu bastante quando analisando personagens e a voz que o narrador dava para essas personagens. Então, o narrador, a gente estudando a teoria, o narrador a gente definiu ele como Istor. Eu posso passar o livro onde tem as definições, os tipos de narradores, né? O nosso é o Istor e é aquele narrador que ele relata os acontecimentos, mas ao mesmo tempo ele mete o bedelho naquilo. Então ele dá a opinião dele à vontade. Ele é um narrador que não é só um contador de histórias. Ele é um narrador que opina, é um narrador que interfere com a opinião dele. Você nota ali nas entrelinhas, nas palavras dele, que ele tá sim dando opinião e que ele tá sim dando alguma preferência para alguns personagens. Nesse caso, né, para os europeus, que eles têm essas falas mais intelectuais, né. Então, os nossos objetivos eram analisar as relações de intertextualidade da obra do Távora com os poemas de Gonçalves Dias e com algumas noções de mitologia greco-romana. A gente conseguiu sim atingir esse objetivo. Então a gente conseguiu relacionar com essas duas coisas, né? Com os poemas e com a mitologia. A mitologia foi bem simples. Eu sempre fui muito fã de Percy Jackson, né? Então não que isso seja necessário, né? Mas me ajudou a reconhecer algumas palavras de mitologia greco-romana. Então, alguns seres, algumas expressões, né? Alguns nomes de personagens mitológicos mesmo, né? Então, eu acho que é uma coisa que ajudou bastante, pessoalmente, né? Eu acho. E os poemas de Gonçalves Dias têm mesmo uma intertextualidade, né? Na forma que o Távora constrói o livro dele. Vai demorar muito eu achar essa parte da intertextualidade com os poemas, mas eu posso falar um pouquinho por cima. Tá. Algumas das ideias que tinham nos poemas do Gonçalves Dias, o Távora, ele transmitiu para o livro dele.
Então, a parte de que o índio sofre, a parte de conflitos e guerras, os índios do Jaguaribe têm bastante conflito, bastante guerra. Então, o Távora ele se aproveitou dessas ideias de guerra do colonizador contra os índios e também entre os índios. Tem os conflitos entre os próprios nativos. Algumas palavras também, frases. O Távora copiou literalmente do Gonçalves Dias, né? Copiou, digo no caso, puxou, fez essa intertextualidade, né? Então, uma frase que aparece no poema de Gonçalves Dias aparece também no livro do Távora. Então, acontece isso bastante. Intertextualidade, ela pode ser tanto de ideias quanto de palavras ou de frases, né? A gente pode inserir os textos dentro de outros pela ideia que ele representa ou até por frases específicas mesmo, ou adaptações dessas frases. O que a gente conhece por alto, né, como paródia, é uma espécie de intertextualidade, a paródia, né? Você adapta o texto do outro, transformando ele em seu. A gente conseguiu concluir os nossos objetivos. Nas minhas considerações finais, não teve muito, assim, algo que esse objetivo não foi concluído, não conseguimos, não teve isso, assim, sabe? A gente só deixou de lado uma intertextualidade porque não ia dar tempo, que foi entre Iracema. Isso, vocês conhecem Iracema? Já acho que o pessoal que já fez a matéria de literatura brasileira, acho que acabou lendo Iracema ou discutindo, ou pessoas que conhecem também. Távora também faz intertextualidade com Iracema, só que daí não ia caber muito essa parte da pesquisa e não tínhamos tempo para fazer essa relação. Então, foi um dos motivos. Foi uma das coisas que a gente não conseguiu fazer, mas não estava nos objetivos. Então, não podemos dizer que os objetivos não foram concluídos ou foram parcialmente concluídos. Eles foram concluídos em sua totalidade, sim. A gente só não conseguiu incluir um dos textos de intertextualidade na análise. E eu acho que é isso. Assim, sobre o PIBIC, eu misturei as minhas experiências e o que eu penso e o que eu sinto junto com a explicação da obra. Eu não vou fazer uma sinopse da obra, que eu acho legal vocês lerem por si mesmos, vocês terem essa experiência por si mesmos. É bem difícil, é desafiador ler Os Índios do Jaguaribe, mas também é bem legal quando você finalmente entende. E tem uma questão também que eu achei muito legal, que quando você tem que ler esse livro 2 vezes, porque quando você termina e você vai ler de novo, você percebe que ele meio que se fecha num ciclo, sabe? A história se fecha. Se você ler 2 vezes, você consegue perceber coisas que se fecham. Isso é bem legal. Então, agora falando de experiência, assim, de pesquisa e de que reflexo que isso teve na minha vida e, né, como que foi fazer uma pesquisa no geral. Eu não digo que é fácil, não vou mentir também, não vou falar que é fácil. Foi bem desafiador, sim. Teve momentos que eu ficava, nossa, o que eu vou falar pro Everton? Porque eu tô perdida. Normal sentir isso. Normal demais. No TCC agora, a gente do 7º período, a gente tá com a mesma sensação e o tema é nosso, a gente que escolheu. Então, essa sensação de estou perdido, não sei o que fazer, vou desistir, não desisto. Porque no final você percebe assim que te acrescenta demais. Por mais que você não goste do tema, por mais que eu odiasse literatura, odiasse os índios de Jaguaribe, desculpa, Everton, não odeio, eu gosto. Mas por mais que eu odiasse o tema, você ter essa experiência, você ter alguém te orientando a fazer uma pesquisa, é uma das oportunidades assim mais únicas que a gente tem no mundo acadêmico, né? Nessa parte de iniciação científica, essa parte de pesquisa. Então, como o próprio nome diz, é uma iniciação científica, não estão te jogando um tema ali ou você se responsabilize por isso sozinho, né? Você tem um orientador, você tem todo o suporte da universidade. Isso é muito importante, porque quando você segue a sua carreira acadêmica, sua caminhada acadêmica, por vezes você pode não ter esse suporte tão completo, né?
essa oportunidade de ser aprendiz mesmo, né? De estar ali de primeira, de poder errar e não correr tantos riscos como você corre com o TCC, que tem ali a nota e você tem que se formar e você tá ali naquele negócio de, nossa, preciso me formar, preciso passar. Então o PIBIC é a oportunidade de, assim, não digo que você tem que ir lá com a intenção de errar, mas é uma oportunidade muito boa para você errar e você aprender com esse erro mesmo. Então é para aprendiz mesmo. O que mais? Uma das coisas que eu falei pra Júlia no momento que a gente estava conversando, quando ela estava me convidando para fazer esse vídeo, eu falei que me auxiliou bastante em níveis estratosféricos a escrever o meu TCC. Basicamente, no caso da gente, né, que o nosso TCC, ele foi alterado pro gênero artigo, né, artigo acadêmico. O relatório do PIBIC é parecidíssimo. Algumas coisinhas mudam. Então, você vai ter a experiência de estar escrevendo um mini TCC onde você pode errar mais do que você erra no TCC e você tem um contato, às vezes, até maior do que com o que você tem com o seu orientador de TCC. Então, e outra, me ajudou demais, assim, com a escrita e como pesquisar essa dificuldade que eu falei de relacionar teoria com obra. Isso, se eu já fiz uma vez, eu já sei mais ou menos o caminho na segunda vez. Escrever, o professor ele vai te ajudar também no PIBIC com a sua escrita. Não que isso, todos os professores tenham condição de revisar cada partezinha, né? Porque muita coisa, mas ele vai te dar uns toques de escrita. E isso é muito bom também. A experiência do CEMIC foi ótima. Eu fiz o meu pôster, adorei apresentar. Apresentei pra Josélia. Fiquei morrendo de medo de apresentar pra Josélia. Nossa, me tremendo. Porque eu achei que ia ser outra pessoa, né? Mas daí chega a coordenadora do curso pra avaliar você fica como, né? Mas foi ótimo. Na hora, uma das coisas mais engraçadas é que, pra finalizar, né? Eu achei que eu ia dar branco e que eu não ia saber nada. Que eu ia ficar, nossa, eu fiz isso aqui durante 6 meses, eu vou esquecer. Eu sou esquecida, eu vou esquecer. E não, cara, quando é você que escreve, você lembra de tudo. Agora, né, já passou mais de 6 meses que eu escrevi, então eu tive que dar uma lembradinha, mas coisas eu sei de cabeça, porque fui eu que estudei, fui eu que analisei, eu que discuti com o professor, eu que escrevi 30 páginas quase de relatório. Algumas partes eu adaptei, mas a maioria delas eu escrevi 100%. E quando você escreve 100% o negócio, quando você analisa 100%, quando você lê 100%, você tá internalizado, internaliza em você. Então é uma experiência muito boa, é um treino também para TCC. As pessoas têm medo da apresentação do TCC, né? É a mesma coisa. Você escreveu, você vai saber apresentar. Então me tranquilizou muito quanto ao meu TCC, foi uma das melhores experiências que eu tive na PUC, muito gratificante. Eu ia fazer outro, mas daí, né, por outras questões acabei não fazendo. Então ele me deu vontade de fazer mais um PIBIC. E é super possível. Quem tá aí no primeiro período, faça 1, 2, 3 PIBICs à vontade, faça temas diferentes. Você gosta de todas as áreas? Faz literatura, linguística, faz na área de ensino, né, de pedagogia. À vontade, gente. Eu acho uma das experiências mais gostosas, assim, que tem. Que eu sou bem nerd, né? Mas eu indico bastante também pra quem tá super perdido e, não sei que área que eu vou seguir. Escolhe a que mais você se afeiçoa, que nem, entrei na faculdade porque eu gosto de ler. Faz na área de literatura, vê se é isso que você quer mesmo, ou se você gosta de ensinar, né? Então, eu acho muito importante para um estudante, principalmente estudante de letras que tem que desenvolver bastante a escrita, fazer um PIBIC. Eu acho que é isso, então, já deu bastante tempo. Eu não achei que eu ia falar tanto, mas espero que vocês consigam tirar alguma coisa de bom de tudo isso que eu falei. E qualquer dúvida, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo. Eu vou deixar aberto para o Projeto Quarentena divulgar o meu contato. E qualquer coisa vocês podem falar comigo, né? E também vou disponibilizar o link do pôster do CEMIC para vocês darem uma olhadinha, né?
ter um pouco mais completo e mais ali sistematizado tudo que eu falei aqui. É isso então, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigada.